Sejam bem-vindos mais uma vez ao DRUcast, o podcast da Dru, que depois aí de um tempo de ato, nós retomamos a nossa temporada sobre ESG e dessa vez estamos gravando diretamente do nosso estúdio aqui na FenaSucro 2024. Esse ano a gente montou no nosso estande aqui na FenaSucro, montamos um estúdio, porque a gente sabia que por aqui a gente ia estar próximo dos nossos convidados ilustres. Então estamos continuando a nossa temporada e hoje nós vamos falar sobre social. Para me ajudar aí com a segunda letra da sigla ESG, eu convidei ninguém melhor para falar disso do que a nossa líder de RH lá da Dru, a Thaisa, né, Apolinário, uma grande amiga. Eu tô muito feliz de ter aqui, viu, Thaisa? É muito legal ter a Thaisa aqui com a gente, que ela viu e acompanhou o nascimento do DRUcast. Muito obrigado pela presença, viu, Tá? Eu que agradeço, Rafa. Eu tô muito feliz de estar aqui participando com vocês. É uma honra e eu espero que a conversa seja muito legal. Vai ser. E hoje, para completar esse assunto, né, para completar aqui a nossa roda, nós convidamos o Rafael Guiral, que é o coordenador de RH da Caldema. Muito obrigado pela presença, viu, Rafael? Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. É uma honra também estar participando com vocês aqui. Que bom, a gente está muito feliz que a Caldema, né, topou participar com a gente. E isso é muito legal, poder contar com todo mundo aqui do entorno, contar com todo mundo, não só da cidade de Sertãozinho, mas também com muita gente de fora que tem topado participar do podcast. Isso tem sido muito legal. Bom, a ideia aqui hoje é a gente falar sobre... A gente fez uma temporada, a gente está fazendo uma temporada sobre ESG. Então, para quem inclusive não acompanhou, tá pegando esse episódio aqui pela primeira vez, voltem lá na nossa playlist no Spotify. Tem mais 2 episódios lá falando um pouquinho sobre o conceito de ESG, o que é ESG. E já tem um episódio lá falando sobre meio ambiente, que é a primeira letra, environment. Hoje, a gente está aqui para falar de social, né? Então, social. E a primeira pergunta que eu queria fazer, para a gente já começar essa discussão é: o que é, né, quando a gente está falando de padrões ESG, de uma empresa que quer se adequar a esses padrões ESG, o que é social? Porque muita gente, de repente, confunde só com ações solidárias e tudo mais, mas social é um grande guarda-chuva de ações. Como a gente consegue responder essa pergunta, Thaisa? Realmente, as pessoas confundem um pouco, eles acham que social é só você ir lá entregar uma cesta básica. Não que isso não seja importante, isso é muito importante, mas algo que me tocou muito no ano passado, a gente teve uma ação no Dia das Crianças e aí nós convidamos todas as crianças das terceiras séries da cidade toda de Sertãozinho para assistirem uma peça de teatro, que foi o Peter Pan. E assim, algumas crianças não tinham assistido ainda essa peça, e é uma peça que fala muito sobre sonhos, sobre o Peter Pan, todos os desafios que ele passa e como ele supera isso, né? Então, assim, é muito legal. E você olhar, né, no olho de cada criança. No final, a gente acabou entregando uma pipoca, um brindezinho, assim. E assim, você olhar isso é transformador, né? Você vê que em 2 horas de teatro você pôde proporcionar e você mudou a vida daquela criança, você mudou a perspectiva dela. Isso é muito importante e eu acho que a gente tem que olhar com esses olhos. Olhar para a sociedade, olhar a nossa responsabilidade social como empresa e também olhar para os colaboradores, né? O que a gente está fazendo para proporcionar um ambiente saudável para se trabalhar. Hoje nós somos certificados de GPTW e isso para mim é uma grande honra falar, né? Porque é um filho que nasceu junto comigo de tipo, Thaisa, esse desafio é seu. O que a gente vai... Obviamente, não fiz sozinha, fizemos a muitas mãos, mas assim, é você olhar e construir junto com as pessoas esse lugar, esse ambiente saudável para trabalhar. Então, quando a gente fala de social no ESG, é olhar a nossa responsabilidade social como empresa para os nossos colaboradores, mas também para a comunidade. E eu acho legal a gente falar, por exemplo, você citou o Dia das Crianças, eu gosto muito de falar desse Dia das Crianças porque ele nasceu na cultura da Dru como um evento interno. Então a história desse evento é muito legal, porque a gente construiu esse evento pela primeira vez em 2021. As crianças foram convidadas para um dia lá de cama elástica, essa coisa toda, as crianças dos colaboradores. Em 2022 a gente fez a fábrica de massinha, lembra? Montamos toda uma estrutura. E aí em 2023 a gente falou, vamos expandir isso para a comunidade? Então a gente contratou um grupo de teatro, né, de uma cidade vizinha lá de Ribeirão Preto. Contratamos 3 sessões, então a gente teve sessões
de manhã, à tarde e à noite. Essas sessões foram abertas para as terceiras séries. Nós fizemos uma parceria com a Secretaria da Cultura e da Educação aqui de Sertãozinho, inclusive. Muito obrigado para a Secretaria da Educação e da Cultura, que tem feito tanto por nós, assim, não nós, DRU, mas nós, população. E aí, isso foi ampliado, a gente teve um acesso, a gente conseguiu acessar aí mais de 600 pessoas no total, a gente teve muita gente. A sessão da noite estava lotada, que eram os colaboradores da DRU, teve um trenzinho que saiu da DRU. Então, assim, lógico, a gente está falando da DRU aqui porque é a experiência que a gente tem. Mas é legal pensar que um evento que era interno, porque também tem muito disso, né? A gente pensa, quando a gente pensa em social, a gente pensa no que a gente quer para o nosso colaborador. A gente já está entrando nesses critérios onde a gente fala, qual é a experiência que esse colaborador está tendo aqui dentro, né? Porque é claro que está todo mundo ali, e aí a gente sempre fala isso no podcast aqui da DRU, a gente sempre fala que sim, a gente está trabalhando para ter lucro, a gente trabalha assim, até a missão da DRU é essa, assim, é produzir soluções que sejam lucrativas para os nossos clientes e para a gente. Então, só que para além disso como a gente cuida dessas pessoas. E aí acho que o Rafael tem bastante para dividir sobre como a Caldema faz esse trabalho, não é, Rafael? A responsabilidade social vai muito além disso, né? Já que vocês citaram o Dia das Crianças, né? Nós temos um projeto que chama Material Amigo, voltado para os filhos dos funcionários, né? E os funcionários que estudam. Nós fornecemos um material didático, a lista de materiais, só que não é só a entrega, né? Vai muito além disso. Tem um dia que as crianças vão até a empresa, acompanhadas da mãe ou do pai, né? E ficam lá, passam um dia, tem recreação, ficam o dia todo lá e no final entrega-se os materiais escolares, né? Isso a gente faz sempre no começo do ano e a gente vai envolvendo famílias, comunidade, né? Sim. É um projeto muito, muito bom, porque às vezes você pega pessoas que têm 3, 4 filhos e isso dá uma ajuda muito... E é isso que é o trabalho, assim, é começar a olhar para o que a gente pode fazer enquanto, né, nós que estamos nessas posições, né, de coordenação e de liderança dentro de uma empresa, sim se questionar como a gente consegue produzir ações, mover ações que vão fazer a diferença. Eu acho que social é muito sobre fazer a diferença, fazer diferente, né? Então, é claro que fazer diferente também tem se tornado uma frase muito clichê. Mas é porque, de fato, eu não vejo outra saída, né? A saída é realmente olhar fora da bolha, é olhar o que a gente pode fazer para melhorar a experiência desse colaborador. O que a gente pode fazer para melhorar a experiência desta comunidade. A gente fala muito sobre como é importante para a gente devolver para a comunidade tudo aquilo que a gente colhe dela. Sim. Então eu já dei esse exemplo nós temos aí na DRU mesmo, a gente fala que se nós temos pessoas que tiveram uma base curricular escolar boa, é porque, né, isso foi fornecido pela nossa cidade. Sim. Então se a gente tem e todo mundo fala, eu sei que pode ser que tenha muita gente que não é de Sertãozinho, mas que realmente a educação de Sertãozinho sempre foi um destaque na região, né? Eu estudei na escola pública por muito tempo, a maioria da minha infância, e eu sei, porque todo mundo fala mesmo que a nossa educação ela é um diferencial. E se a gente tem esses profissionais, se a gente tem uma boa educação na cidade, como a DRU devolve? Porque se a gente tem políticas públicas que trabalham para isso, como a gente faz como setor privado para devolver? Você falou de devolver, né? Muito também vem de escola pública e tudo mais, né? Sim. De devolver para a sociedade aquilo que nós estamos falando agora. E também de um investimento para o futuro, né? Claro. Porque o que nós estamos investindo hoje, nós vamos colher daqui 10 anos, 5 anos. Então, assim, além de devolver agora o atual, o investimento para o futuro também, né? Sim, e ainda mais que nem nesse caso do Material Amigo mesmo, a gente está cuidando de quem está por perto, né? Sim. Então, é muito importante isso, a gente pensar em como a gente estrutura uma sociedade para que ela realmente leve junto todo mundo que está em volta. Então, olhar para a comunidade de fato também é pensar no futuro, sem dúvida. E aí uma questão é bem essa, a gente falou já algumas vezes, é olhar para o colaborador e tudo mais. De maneira mais criteriosa, Thaisa, o que é isso? O que é de fato? Porque assim, tem coisas que são consideradas básicas, né? Tipo, o básico do que é ter um colaborador e cuidar bem dele. O que uma empresa, critério ESG, pode olhar, né? Uma empresa que quer se adequar a esses padrões, a gente que quer realmente fazer diferente e fazer o que tem que ser feito, para que a gente vai olhar? Né? Quais são os benefícios, qual é o cuidado que a gente tem que ter com esse colaborador para poder dizer, olha, estamos de fato se adequando aos critérios e os padrões de uma empresa que atende ao ESG. Uma coisa muito importante que a gente fez na DRU em 2022 foi criar uma política de cargos e salários, né?
todo mundo, a gente, como você mesmo falou, a gente está aqui para trabalhar, para trazer resultado, todo mundo tem as suas responsabilidades. Então, isso é também socialmente nossa responsabilidade quanto empresa, proporcionar para o colaborador, é saber que ele está entrando numa posição de auxiliar, mas a gente não quer que ele fique auxiliar, que ele saiba o que ele precisa fazer para se tornar assistente, analista e assim vai. Então, assim, uma política de cargos e salários muito bem estruturada, que seja claro para as pessoas, que elas saibam o que elas precisam fazer. Isso é muito importante e mudou. Mas hoje também se fala muito de saúde mental, né? Temos aí recentemente o filme Divertidamente, onde todo mundo viu a ansiedade e falou, meu Deus, ela é exatamente da forma que eu imaginei. Em 2024, a gente contratou uma empresa online de saúde mental, que as pessoas podem fazer terapia, tem psicólogo, tem psicanalista. Isso é a nossa responsabilidade social também. O governo está certificando empresas que promovem a saúde mental. Ainda é um tabu, mas eu acho que a gente cresce, ninguém ensina a gente a como cuidar do coração, a como cuidar do estômago, assim como ninguém ensina a gente a como cuidar do cérebro. Então, assim, a gente precisa ter acesso a essa informação para cuidar. E eu acho isso muito importante. Mais uma vez, pensar diferente, sabe? Tipo, eu ouço muito... A gente tem ouvido falar muito sobre saúde mental. E aí, quando a gente vai discutir isso com outros colegas, né? De outras empresas e tudo mais, é sempre um lugar perigoso de encostar, né? Porque a gente sabe, né? Quem está em perfil de liderança, a gente sabe que existem questões, a gente vai ter que trabalhar com questões, a gente tem que olhar assim para a saúde mental do colaborador, porque isso vai acontecer em qualquer empresa, até porque não é nem só sobre o que a empresa faz, é também sobre como este colaborador está lidando com as situações da vida dele. Sim. Isso a gente tem percebido muito, que às vezes tá tudo bem na empresa, mas o cara não tá legal porque isso não tá acontecendo na casa dele. Ah, mas não é nossa função. Poxa, mas agora que a gente cuida e olha para o nosso colaborador, por exemplo, a gente que tem essa plataforma, eu inclusive faço uso da plataforma, eu faço psicanálise através da plataforma e é muito bom, é justamente por isso, porque a gente consegue utilizar uma ferramenta sem custo, né? Porque é a empresa que tá financiando esse tratamento. Sim. E eu consigo de fato olhar para os meus problemas e falar, poxa vida, tem tanta coisa que a gente, e eu falo por experiência, né? Tem tanta coisa que a gente está embaralhando, mas é porque precisa esvaziar a mente e principalmente nós homens, assim, eu percebo com os meus amigos e tudo mais, tem uma cabeça mais fechada para tratamento, para olhar para a saúde mental. Esse ponto que eu ia tocar, né? Às vezes a pessoa tem algum problema em casa, igual você citou, e ela não se dá o braço a torcer que ela precisa de um tratamento psicológico, alguma coisa assim. E às vezes tem alguém da empresa que tá vendo isso, procura, né? Isso é interessante. Porque às vezes a pessoa não quer, né? Acha que não, eu sou o super-homem e eu não preciso disso. Isso é coisa besteira, né? Isso é coisa de gente fraca, de gente que... Mas não, pelo contrário, né? Problema psicológico hoje em dia, acho que... Exato, e até tirar esse tabu que as pessoas olham e falam, eu não tenho problema, né? Eu não tenho uma questão... Às vezes a ansiedade, ela vai tocar porque a gente está vivendo no mundo acelerado, né? Sim. A gente está passando por um momento de aceleração social. E isso tá muito a ver com a comunicação tá na palma da mão. Você vê, acontece uma tragédia, isso não demora meia hora. Tá o vídeo no nosso celular. Então, assim, realmente a aceleração social move a gente para esse lugar. Sim. Que se a gente não tomar conta mesmo, a cabeça vai para outro lugar. Sim. A gente realmente precisa olhar para isso e entender que é muito mais comum do que parece, né? Sim, exatamente. Como o Rafa falou sobre preparar o futuro, é a nossa responsabilidade, porque a geração Z entrando no mercado de trabalho, todo mundo desesperado em como lidar com ela. E o único ponto que me preocupa na geração Z é que eles não querem liderar. Eles não querem liderar por quê? Porque eles estão olhando os líderes e estão vendo como as pessoas estão. Então, assim, mudar essa cabeça da geração Z é aquilo que eu coloquei como propósito de vida, tentar entender eles, né? Porque eles nasceram no mundo 100% digital, então, assim, eles não sabem o que é uma televisão de tubo, que é um telefone que a bateria dura 10 dias, aquele gigantesco da Tesla. Então, assim... É essa nossa responsabilidade de falar assim, calma, tem espaço para vocês aqui, calma, liderar não é um mundo de um monstro, Sim. sabe? É uma coisa que assim, vocês precisam continuar aquilo que a gente também, um dia pagaram um preço pra gente estar onde tá e a gente tá pagando o preço para que eles estejam também. Então Sim. esse poder de convencimento de que calma, vai ficar tudo bem, vocês vão conseguir porque a gente vai te ajudar. Isso é uma coisa que eu levo como propósito também. Despertar o interesse dessa geração, né, na liderança, né?
Porque realmente não querem, né? Muitos deles não querem falar, eu vou ficar igual você. Eu não quero. É exatamente isso que eu ia dizer. Qual é o papel das nossas gerações, né? Eu sou geração Y, então, tipo, qual é o papel das nossas gerações, das gerações anteriores, nessa tomada de decisão da geração Z? Sim. Então, muito tem se falado, eu sou o líder que também tem lidado, né? A gente lida, a gente olha, eu tenho, além de um trabalho dentro da Dru, eu sou formado em comunicação, né? Então eu sou formado em teatro e eu trabalho com isso também, além do meu trabalho com a Dru. E trabalhando com teatro, eu tenho lidado muito com a geração Z também, né? E lá dentro a gente troca muita ideia, eu e a Thaisa, justamente por conta dessa questão que a geração Z, ela tá fadada a olhar pra gente e falar, não quero, não igual quero. você, não. Não, igual vocês eu não vou ficar. Exatamente. Então qual é o nosso papel também? Mostrar pra eles, calma, nem tudo que a gente fez tá certo. A gente também vai endireitar as coisas aqui. E de fato, eu acho que o trabalho é esse. É a nossa geração que tá olhando e falando, olha, a gente precisa ter política pra saúde mental. Sim. Olha, a gente precisa ter política pra olhar pra esse colaborador para além do círculo profissional. Porque quando a gente tinha a fase lá da geração, principalmente dos nossos pais e dos nossos avós, a gente tinha aquele sistema de chefia, né, que a gente fala muito nos treinamentos de liderança, que não iam olhar para isso. Não. Entendeu? E não adianta olhar para esses caras hoje e apontar o dedo e falar que vocês estavam errados. Essa era a maneira como a economia tocava. Era uma geração e eles diferente. trouxeram, né? Essa geração trouxe a gente até onde a gente está. Isso é fato. Né? A gente deve muito às gerações anteriores. Então, agora sim, olhar para o nosso papel e inverter esse caminho, né? Sim. Em como gerações que estão ainda no mercado de trabalho, a gente que está nesses postos de liderança, como a gente tranquiliza essa geração Z e olha para os critérios de social e para os critérios de ESG de maneira responsável, entendendo as nossas responsabilidades mesmo em cima deles. E aí eu queria puxar essas responsabilidades para te perguntar um pouquinho sobre o que é. Muito se fala sobre GPTW e tudo mais. Eu queria puxar esse gancho para você explicar para quem está em casa, para quem está assistindo a gente pelo YouTube ou escutando a gente aí no trânsito, no Spotify, sobre o que é, como funciona, como eu faço, quais são os critérios, o que é feito, só para a gente entender qual é o caminho para ser certificado GPTW. GPTW é uma sigla, né? Great Place to Work, que é melhor lugar para se trabalhar. É uma pesquisa que ela é feita em mais de 165 países e é uma pesquisa anônima, né? Não é obrigatória responder, mas para você certificar você precisa ter uma aderência acima de 70% e uma nota também acima de 70%. E quem respondeu já sabe, é um questionário gigantesco, né? São muitas perguntas todas que fazem você responder pensando no seu superior direto e pensando também na organização como um todo, né? Então, e depois também tem as perguntas abertas. Então, assim, é muito importante para a gente, como organização, ouvir as pessoas. É uma forma da gente ouvir os colaboradores e é uma coisa que também norteia a gente para o próximo ano. O que nós vamos fazer, né? Essa plataforma de saúde mental surgiu de um questionário da GPTW. Então, assim, pra gente é muito importante porque a gente consegue ouvir as pessoas. E, então, nesse relatório também sai, como já saiu uma vez, de tipo, obrigada, porque neste ano eu tive a oportunidade de participar de uma festa junina. Então, assim, às vezes a gente não tem noção da realidade, porque não é a nossa realidade. Então, quando a gente fala de S, de social, é muito mais além de um funcionário. Não é só o funcionário, é a família dele, são os amigos dele, o ambiente que ele está inserido. A gente faz muito campanhas de saúde, por quê? Porque às vezes ele vai ouvir uma questão lá do Setembro Amarelo, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, ele vai comentar com um amigo, sintoma tal do câncer. E a pessoa vai falar assim, poxa vida, eu tô com esse sintoma, eu acho que eu vou no médico. É uma coisa simples. Sim. Que muda a vida de uma pessoa. E aquilo que nós falávamos há pouco também, né? Ouvir, né? Porque às vezes a gente faz uma ação na empresa achando que, isso aqui vai ser a melhor coisa do mundo. O cara tá lá e fala, mas, pra mim, você desculpa, mas não serviu nada disso aqui. Não era isso. Se você tivesse me feito uma festa junina pra mim, já tinha resolvido o meu problema. Tipo, aproximar mais da realidade, né? Sim. E uma coisa que é muito legal, assim, olhando para a gestão, né, de um certificado GPTW e dos motivos pelos quais a gente buscou esse certificado, é porque a GPTW é uma pesquisa de clima antes de qualquer coisa, né? Então a gente está falando de uma empresa, quando ela é certificada GPTW, a gente está falando de uma empresa que tem um clima organizacional que é bom. Saudável. E isso é importante, né? É a gente entender que a gente não está falando só de parâmetros
irreais. A gente não tá falando... Porque isso é legal. A GPTW ela pode ser alcançada por qualquer porte de empresa e tudo mais. Então, eu acho legal a gente pontuar essa questão de que a cultura organizacional de uma empresa... ela caminha junto com o seu clima, né? E esse é o papel da liderança também. É a gente entender muito do que você falou, viu, Rafael? De ouvir esses feedbacks, ouvir essas pesquisas de clima, seja ZPTW, seja pesquisa interna, mas ouvir o que está chegando pra gente em termos de feedback mesmo dos colaboradores e tratar isso de verdade, né? Lá dentro da Dru a gente tem sistemas de tratativas para todo assunto que entra. Então, de fato, como fazer o follow-up disso? Como fazer as tratativas para que isso de fato seja feito e que isso afete o clima organizacional? Porque o clima organizacional pode adoecer a gente. Sim. Isso eu já vi 1000 vezes, assim, em várias outras empresas, eu já vi isso acontecendo em muitos outros lugares. Isso é um assunto muito recorrente do como um clima organizacional pode afetar. E aí vocês me desculpem, eu vou puxar a sardinha da Dru, não tem como, porque de fato todo mundo que entra na Dru fala que clima organizacional é uma coisa que a gente tem. É muito legal trabalhar na Dru, assim, a gente realmente tem um clima organizacional bacana e eu fico feliz de dizer isso com orgulho, porque de fato é um dos nossos fortes, né? Todo mundo que entra na Dru fala, cara, as pessoas que trabalham aqui, o clima organizacional, como a gente se ajuda, e isso é parte de uma cultura organizacional que vem diretoria, liderança, e que precisa ser cascateada para todo mundo que tá chegando. Mas acho que muito do papel do departamento de vocês é esse, né, Rafael? Sim. Proporcionar para quem tá chegando esse ambiente. Com certeza. E você ouvindo, né, que você falou, você vai afetar consideravelmente a motivação. Porque você ouve, você dá um feedback, você trata aquele assunto, mesmo que for negativo, mas eu ouvi isso aqui, não consigo te atender agora, futuramente nós vamos ver. Mas o cara fala, pô, né, eu posso falar o que eu quero, que estão me ouvindo, né? Tô sendo ouvido, isso aí vai lidar com a motivação também, além do clima e tudo mais. É a palavra do ano, né? Segurança psicológica. Você poder falar aquilo que tá te incomodando ou que tá te deixando feliz sem sofrer nenhuma punição por isso. Né? Sim. Exatamente. Bom, gente, pra ir caminhando pro final do nosso episódio, eu queria que vocês pudessem falar, né, cada um pouquinho, do que vocês acreditam que são os próximos passos para as empresas pro futuro. O que ainda falta olhar? O que a gente ainda talvez não esteja cuidando tanto? O que vocês acreditam que são as novas, vamos usar essa palavra aí, tendências, né, para realmente avançar no que a gente já tem feito, tanto para colaboradores, para a comunidade? O que a gente pensa que pode ser aí os próximos caminhos para empresas que queiram de fato se enquadrar nessa sigla aí do social e que possam fazer a diferença para os seus colaboradores? Pessoas, né? As empresas não vivem sem pessoas, seja ela de pequeno porte, de grande porte. Quanto mais investirmos em pessoas, não vai ser um investimento perdido, né? Diríamos assim. Então, as empresas têm que ter esse costume, né? Ter esse hábito de investir em pessoas. Seja motivando, seja dando treinamento, seja lidando com a comunidade, com a família. Por fim, eu acho que investir em pessoas não é um dinheiro perdido. Maravilha. Deixa eu só tirar uma dúvida. Quantos colaboradores a Caldema tem hoje? 410. Opa! Quantos somos lá hoje? Thaisa, hoje na Dru, momento? Atualizado, 107. Passamos de 100. Passamos grupo. de 100. E aí eu tive essa reação justamente porque eu tô na Dru desde quando éramos 12. Então, eu percebo os desafios de lidar com uma equipe que vai crescendo. Então, imagino que lidar com 400 pessoas não deve ser fácil. Não é. Mas é desafiador, mas é gostoso, né? Claro. A gente que tá na área, a gente gosta, a gente se envolve, a gente procura fazer da melhor maneira, né? Eu compartilho da mesma opinião. Eu acho que a gente precisa olhar pra gente, né? Até porque 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores também são pessoas. Se a gente não entende de gente, a gente acaba não entendendo de negócio. Então, é olhar para pessoas e todas as suas frentes, né? Seja ela profissional, pessoal, familiar, comunidade, tudo. Eu acredito muito em gente porque eu vivo constantemente olhando a transformação dessas pessoas, né? Uma pessoa que entra como auxiliar e você vê ela se tornando assistente, analista, um cargo de gestão. Eu acho que isso faz eu pensar que, tipo, nossa, meu trabalho deu certo. A gente fica assim, recrutei certo. Né? Exatamente. Na hora que você vê a pessoa ser promovida, falar, isso. Esse eu acertei, né? Exatamente. Eu falei que eu ia pausar, porque eu sei que ela vai me olhar feio, mas eu vou dividir, eu vou expor um pouquinho a Thaisa, porque a Thaisa, nas integrações, eu sempre forço ela a falar um pouco.
sobre... Rafael, tava tão legal. Eu sempre falo, eu não vou te fazer falar, eu vou falar por você, mas assim, eu lembro uma vez que a gente fala muito sobre propósito na Dru, né? E qual é o teu propósito aqui e entender obviamente, onde o teu trabalho encaixa. A gente passa mais de 10 horas por dia todo mundo junto ali, Sim. contando chegada, saída, hora de almoço. Então, realmente, aquilo tem que fazer sentido, né? Com não certeza. dá pra ser só, cheguei aqui, fiz o meu trabalho, ganhei meu dinheirinho e vou embora. Sim. Propósito é o que move a gente a ficar ali, fazer melhor, subir de cargo. E eu lembro que o dia que eu escutei a Thaisa falando que o propósito dela era cuidar de gente, eu falei, cara, estamos muito bem, estamos tranquilos. Eu acho que é bem isso que você falou, Sim, viu, sim. Rafa? Acho que a função de vocês de estarem à frente de departamentos que cuidam de gente Sim. é o suprassumo do coração do que é uma empresa e do que é o cuidado com o colaborador, né? Isso é muito importante. Ter gente que gosta de cuidar de gente. Sim. Pessoas, né, são feitas de sentimentos, né? É. Diferente de uma máquina. A máquina você ligou, ela vai funcionar. Quebrou, você vai mandar arrumar e pronto, né? Agora, pessoas têm a questão de motivação, tem o sentimento. Às vezes não tá bom em casa, não tá legal, não brigou com o amigo. Então, você... Equilibrar todos os pratinhos é Você tem difícil, né? E tem que ter essa sensibilidade mesmo, né? A gente, como líder, tem que ter essa sensibilidade de olhar para as pessoas literalmente entendendo que não são números, não são máquinas. Sim. E que para esse trabalho ser feito, para a gente chegar nesse lugar em comum, que também a gente fala muito disso na Dru, tipo, onde a gente quer chegar, né? Então, para todo mundo estar olhando para o mesmo lugar, né? Claro que objetivos individuais todos têm, mas e como empresa, como organização, né? Onde a gente quer chegar? Entender esses propósitos e tratar deles, e entender que nós somos um trem e que cada locomotiva é uma pessoa, Sim. e que se cada um desses vagões não estiverem funcionando, vai descarrilhar, Sim. é muito importante, assim. Então, E não adianta, profissional de RH, ele tem que amar mesmo aquilo que ele faz, porque assim, a gente se encontra num ponto muito solitário, porque a gente está entre a organização e os colaboradores, então a gente tem que mediar o que faz sentido aqui, o que faz sentido ali. Então, realmente, se não é o seu propósito de vida, não vai dar certo para você. Exatamente. Eu deixo aqui o meu parabéns, viu, para os profissionais de RH do Brasil todo, do mundo todo, porque realmente eu vejo, né, eu e a Thaisa somos bons amigos, então a gente conversa muito, somos da média gestão da Dru, né, o corpo de média gestão, então a gente divide muito dos nossos desafios diários e eu sei muito do que uma empresa com 100 ou uma empresa com 400, imagino empresas muito maiores que possam estar ouvindo a gente, então é isso, parabéns pela dedicação. E é isso, assim, a gente como comunidade, eu falando como colaborador da Dru e como um colaborador do Brasil, conta com essa grande comunidade de trabalhadores do recursos humanos, né, com a galera do RH, para realmente continuar olhando pra gente, porque é o que faz a diferença e é o que nos torna empresas grandes. Sim. Eu sempre falo isso, assim, aonde a gente quer chegar não é só sobre quanto a gente vai faturar no ano, não é só sobre quanto daquilo a gente vendeu, mas sim quem tá chegando com a gente, como todo mundo que tá aqui se sente parte disso. Sim. E isso é um papel que realmente sem os profissionais do RH a gente não ia chegar nesse lugar. Então eu quero muito agradecer, primeiramente, obrigado, Rafael, obrigado pela presença, por estar aqui, dividir sua experiência com a gente, participar do Drucast, tem sido uma honra estar à frente aqui apresentando e podendo contar com presenças tão ilustres. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição para o que precisarem, tá? E contem comigo, né? Que caso precisar de alguma coisa, eu tô sempre Inclusive, por aqui. já deixo o convite aqui, ó, RHs conversando, que as empresas comecem a dialogar, né? Porque a gente tem muito projeto, inclusive. Exatamente, que a podemos gente pode compartilhar. botar os RHs sentados aí pra gente realizar o que às vezes a gente não consegue realizar sozinho, né? Sim. Trazer uma comunidade pra realizar junto. Sim, chorar junto, depois abraçar e andar junto. Exatamente. E obrigado, Thaisa. Consegui te trazer pro Drucast. Finalmente. Eu que agradeço, Rafa. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Então, eu quero fechar aqui agradecendo mais uma vez, agradecendo a quem ouviu a gente até o final. Pedir para quem não conhece ainda, não segue a Dru nas suas redes sociais, o nosso Instagram é @drugroup, e o nosso YouTube também é youtube.com/drugroup. Estamos no Spotify, esse é um videocast também, então se você está ouvindo a gente no Spotify, ficou curioso como é a nossa cara? Abre a gente lá no YouTube, procura a gente no Instagram, vai ter conteúdo espalhado aí nas nossas redes. Fiquem com a gente. E mais uma vez também quero fechar aqui agradecendo a organização da Fenasucro, né? Que, né,
estamos aqui todos juntos, né? Mais uma vez na FenaSucre. É muito bom que esse evento continue, que esse evento permaneça. É muito legal poder ter o estúdio aqui, porque enquanto a gente está gravando aqui, a gente está vendo as pessoas passando, porque é muito bom estar aqui, ver esse movimento acontecendo e saber que a gente vai encerrar esse papo e vamos poder aproveitar aí da feira. Então, é isso, gente. Obrigado por ter ficado até aqui e, mais uma vez, nos sigam nas redes sociais.